Olá, meus amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo, então, a esse último vídeo da série de vídeos sobre rotina na Magistratura Federal. Então, eu já gravei 2 vídeos conversando com você sobre a rotina na Magistratura Federal e hoje eu gravo esse último vídeo em que eu vou compartilhar com vocês como é que funciona um Juizado Especial Federal, né? Qual que é a rotina de um magistrado no Juizado Especial Federal. E aí eu vou conversar com vocês sobre isso através de uma experiência própria minha, que foi no Juizado Especial Federal de Uberlândia. Então é essa experiência concreta que vai guiar a nossa conversa. E depois eu falarei sobre a experiência como magistrado federal, ou a rotina de um magistrado federal numa subseção do interior, né, que é um local onde o magistrado às vezes atua sozinho, acumula diversas atribuições, e aí eu vou utilizar como experiência para compartilhar com vocês essas informações a minha atividade como magistrado na subseção de Altamira, no Pará, em que eu atuo atualmente. Então eu falarei sobre essas duas circunstâncias, sobre essas duas experiências profissionais, falarei com você sobre Juizado Especial Federal e depois eu falarei sobre uma subseção no interior, como é que funciona a rotina do magistrado numa subseção no interior. Bom, no Juizado Especial Federal, a rotina ela é bastante semelhante àquela que vocês já puderam acompanhar no vídeo 2 sobre rotina na magistratura. Então é bastante semelhante. A gente tem no Juizado Especial Federal uma vara que tem a seguinte estrutura. Ela tem uma secretaria, a vara tem uma secretaria, que é composta por mais ou menos 20 servidores, em torno de 20 servidores, a vara, e ela tem 2 gabinetes, o gabinete do juiz titular e o gabinete do juiz substituto. Então veja, no Juizado Especial Federal a gente também tem aquela estrutura de ter em cada vara 2 magistrados, são 2 magistrados por vara, o juiz titular e o juiz substituto. Como é que funciona na prática? Funciona da seguinte forma na prática. O juiz titular ele tem a atribuição de gerenciar a secretaria e tem a atribuição de gerenciar o seu gabinete, o gabinete do juiz titular. O juiz substituto, por sua vez, ele tem como atribuição gerenciar o seu gabinete. Ele não vai gerenciar a secretaria, mas vai gerenciar o gabinete, o seu gabinete e o gabinete do juiz substituto. Qual que é a diferença entre secretaria e gabinete? Hoje essa diferença está ficando um pouco, digamos assim, cinzentas, né? Porque com a chegada do PJE e a diminuição de atividades mais burocráticas, na prática os servidores eles têm feito tarefas mais complexas, de minutas de despachos, minutas de decisões, coisas que em tese seriam do gabinete. Mas o modelo pensado era o seguinte: na secretaria você faria cumprimento de ofícios, cumprimento de determinações, você faria juntada de documentos, seriam aquelas atividades mais burocráticas, mais manuais, mais de impulso ao processo. Já no gabinete seria o local em que você faria os despachos mais complexos, decisões e sentenças, essa é a ideia. Então o juiz gerenciaria a secretaria, o juiz titular gerencia a secretaria e gerencia seu gabinete, o juiz substituto gerencia o seu gabinete. Como é que é a distribuição de processos entre o juiz titular e o juiz substituto? A distribuição de processos é por sorteio, né? Quando você ajuiza uma ação lá no PJE, vai ser sorteado o juiz que vai julgar o seu caso, e vai cair ali ou com o juiz titular ou com o juiz substituto. Não tem hierarquia entre juiz titular e juiz substituto, tampouco há aí uma divisão do acervo de modo a sobrecarregar mais o juiz substituto, nada disso. Geralmente vai ser dividido meio a meio ali o acervo, metade juiz titular, metade juiz substituto, de acordo com o sorteio que se faz lá no PJE, certo? Então, basicamente, essa é a estrutura do Juizado Especial Federal, da vara do Juizado Especial Federal. Qual que são as particularidades que eu gostaria de enfatizar quando comparamos o Juizado Especial Federal com aquela experiência de uma vara de competência plena ou de uma vara civil, né? E aí trazendo como referência aquela experiência que eu tive na segunda vara de Uberlândia. A diferença é principalmente a quantidade de demanda. A demanda no Juizado Especial Federal ela é muito significativa, ela é muito alta, sobretudo no Juizado Especial Federal de Uberlândia. No Juizado Especial Federal de Uberlândia, a gente tem uma demanda extremamente alta, uma demanda que chega perto, hoje, imagino, de 1.000 processos por mês. Então você imagina você receber 1.000 processos por mês, é humanamente impossível você dar conta dessa quantidade. Então é muito difícil você atuar num local como esse, num local com uma distribuição tão elevada. Então a demanda é muito alta. Essa é uma particularidade do juizado, de alguns juizados que existem no Brasil. É uma demanda extremamente alta. Uma outra particularidade desse Juizado Especial de Uberlândia: o Juizado Especial de Uberlândia já tem uma demanda acima da normalidade, mas ele tinha uma outra particularidade: muitas demandas de saúde. Então era muito comum a gente ter tramitando lá no juizado demandas de saúde, envolvendo medicamentos,
envolvendo às vezes medicamentos realmente urgentes, né, que você precisava injetar no olho, por exemplo, da paciente para que ela não ficasse cego, coisas do tipo que não eram fornecidos pelo SUS, etc. E eram demandas realmente urgentes de saúde. Então tinha essa particularidade, eram várias as demandas que chegavam lá urgentes de saúde. Audiências no juizado, terceira particularidade, muitas audiências para fazer. Quando você tem uma distribuição de 1000 processos por mês, você já imagina o quanto de audiência que você tem que fazer para que você possa instruir todos esses processos. Então havia uma quantidade muito grande de audiências que a gente realizava, em torno de 3 dias por semana, 4 dias por semana, dependendo do juizado aí, você vai se dedicar à realização de audiência, a tarde toda, às vezes fazendo audiências e coisas do tipo, né? E não por outra razão, tem muito mutirões, por exemplo, na Justiça Federal. Às vezes acumula tanta audiência num determinado juizado especial federal, que se faz mutirões, né? A corregedoria, o juiz pede para a corregedoria, avisa a corregedoria, estou com uma dificuldade aqui, tem muita coisa acumulada. A corregedoria seleciona alguns juízes voluntários que vão lá participar, vão ajudar, e esses juízes ajudam a fazer as audiências que estão acumuladas. Então é comum que isso aconteça no Juizado Especial Federal. Então há uma quantidade significativa de audiências. Terceira particularidade do juizado, né? Então, primeiro, a quantidade altíssima de demandas, que no Juizado Especial Federal de Uberlândia passava de 1000 processos. Segunda particularidade, quando comparado lá com a experiência numa vara de competência plena, muitas demandas de saúde. E terceira particularidade, uma quantidade grande de realização de audiências, né, de 3 a 4 dias por semana. E uma quarta particularidade que eu acho que é importante enfatizar no juizado é a dificuldade de cumprimento de ordens judiciais em ações previdenciárias. Isso hoje é um pouco generalizado, vale para as varas também. Mas como o Juizado Especial Federal ele tem muita demanda, isso fica mais evidente no Juizado Especial Federal. A gente vive um problema institucional grave, que é a dificuldade de você fazer cumprir ordens judiciais, né, fazer com que o INSS implante os benefícios que foram determinados na sentença. Não por uma má-fé do servidor, não porque o INSS queira descumprir a determinação judicial, não por isso, mas por razões realmente estruturais. O INSS tem um déficit de servidores significativo. As pessoas estão ficando mais velhas, as pessoas estão se aposentando, estão saindo dos seus respectivos cargos, tem um déficit de servidores muito grande. E as pessoas que trabalham na implantação de benefícios previdenciários não estão conseguindo dar conta da demanda. Então esse é um problema muito grave que acontece hoje em vários locais do Brasil, e sobretudo nos juizados especiais federais, que pela quantidade de ações previdenciárias que tramitam nesses juizados fica mais evidente quando comparado, por exemplo, com uma vara federal. Então eu diria o seguinte, na experiência do juizado especial federal é muito parecida a estrutura da vara, é muito parecida com a estrutura de uma vara de competência plena, mas eu acho que tem essas particularidades que eu gostaria de enfatizar para vocês, né? Quando a gente compara a experiência do juizado com a experiência de uma vara de competência plena, que eu conversei com vocês sobre ela no vídeo 2, né? Então eu enfatizaria esses 4 aspectos, né? O primeiro aspecto são muitas demandas, né? Muitas demandas mesmo. Então eu enfatizo, no caso do Juizado Especial de Uberlândia, mais de 1000 processos mês, deve estar chegando muito próximo a isso hoje. Muitas demandas envolvendo saúde, de urgência, portanto, então uma quantidade significativa de urgências, uma demanda muito elevada de audiências, né, fazer audiências com frequência, e dificuldades em implantar benefícios. Então essas 4 particularidades que eu colocaria aqui como diferenciadoras assim, na experiência do Juizado Especial Federal, quando comparado com uma vara de competência plena. É um desafio muito grande, você tem que saber lidar com essa quantidade toda de processo. As demandas urgentes, elas acontecem. A demanda do Juizado Especial Federal, ela é de certa forma urgente, ela sempre vai ser um pouco urgente, né, porque a gente está falando, na maior parte dos casos, de benefício por incapacidade. Ou seja, veja, a gente está falando de pessoas que não estão conseguindo trabalhar, que dizem não estar conseguindo trabalhar e que querem um benefício substitutivo do salário, né, que precisam de um benefício substitutivo de salário, que querem, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença, né, hoje mudou de nome os benefícios, né, incapacidade temporária, incapacidade permanente, mas precisam desses benefícios substitutivos do salário. Então, a gente está falando de demandas urgentes, então quando a gente trata de juizado, tudo é meio urgente ali, e aí a demanda é muito alta, você tem uma quantidade enorme de audiência para fazer, uma quantidade enorme de coisas para sentenciar, e isso exige aí do magistrado bastante trabalho assim, para dar conta de tudo isso. E não tem como você dar conta, você julgar tudo com a velocidade que você gostaria, né? O Juizado Especial Federal, a depender do juizado que a gente está falando, vai demorar mais mesmo para sair a decisão, em razão dessas circunstâncias que eu acabei de mencionar. Não é todo juizado que é assim,
tem juizados que tem uma quantidade menor de demanda, uma menor distribuição e que, portanto, as sentenças saem mais rápido, mas assim, em geral, falando em geral, a gente tem essas dificuldades em boa parte aí dos juizados do Brasil. Eu colocaria dois que são bem complicados, né? O de Uberlândia é um, que é bem complicado, e tem um outro juizado que também é bem difícil pelas mesmas razões, que é o juizado de São Luís. Também é um juizado grande, assim, com uma quantidade de demanda bastante significativa. Então eis aí a rotina do Juizado Especial Federal. E para finalizar então agora o nosso vídeo e a nossa conversa sobre a rotina da magistratura, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a rotina de um magistrado numa subseção do interior, né, numa subseção judiciária que tem apenas um juiz ou que tem apenas uma vara federal. É um pouquinho diferente, os desafios são diferentes. E aí eu vou contar um pouquinho da experiência em Altamira, né, da jurisdição em Altamira, que é o local em que eu me encontro atualmente lotado, né? Qual que é a diferença de comparado, por exemplo, a atuação numa subseção judiciária como a de Altamira? Qual a diferença dessa subseção e de uma vara de competência plena, como era, por exemplo, a segunda vara federal de Uberlândia, que julgava de tudo menos execução fiscal e juizado especial federal. Falei sobre ela lá no segundo vídeo. Há várias diferenças, mas aqui eu enfatizaria 3 diferenças que são significativas, né? Quando a gente compara, por exemplo, a subseção de Altamira com uma vara federal de competência plena de outras localidades, estados como Minas Gerais, etc. Primeiro, a natureza das demandas, né? São demandas muito diferentes que você enfrenta numa vara do interior do Pará, né? Como é uma vara de Altamira. São demandas realmente diferentes, né? Você tem demandas de cunho ambiental, né? Ações civis públicas que querem indenização por desmatamento, que querem obrigar pessoas a recuperarem áreas degradadas, ações civis públicas extremamente complexas, né, que tem como objetivo apurar a responsabilidade do Estado por autorizações de obras, enfim, que causaram um grande impacto a comunidades tradicionais. Então, a natureza da demanda é diferente. A gente julga questões bastante complexas, assim, que envolvem sistemas que eu mencionei. A própria demanda criminal é diferente. Né, quando eu falei lá no vídeo 2, né, sobre a rotina da magistratura com vocês, eu falei sobre a demanda criminal numa vara como de Uberlândia. Lá a demanda criminal é mais o quê? É moeda falsa, às vezes aparece um estelionato, né, uso de documento falso. Demanda criminal fica mais nisso. Numa vara como a de Altamira, a natureza dos processos criminais é bem diferente. A gente tem muita demanda envolvendo desmatamento, né, infrações à lei ambiental, muitas demandas criminais envolvendo o tipo penal do artigo 149, que é a redução de uma pessoa à condição análoga de escravo, que é um delito grave, tem bastante demanda envolvendo isso. Então a natureza da demanda, inclusive da criminal, muda. Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar quando eu comparo, por exemplo, uma vara do interior do Pará com uma vara de competência plena de uma outra localidade, de uma capital ou de uma subseção judiciária maior. A segunda diferença são dificuldades operacionais, né? Uma subseção judiciária com apenas um juiz, com apenas uma vara, às vezes pode enfrentar dificuldades operacionais, dependendo do local em que ela esteja instalada. Lá na Altamira, por exemplo, a gente tem dificuldades em cumprimento de cartas precatórias, né, por exemplo, que tem a ver com a própria localidade da subseção, tem a ver com o tamanho do estado do Pará. O estado do Pará é muito grande, é um estado gigantesco, e às vezes você precisa citar uma pessoa que mora num município que não está abrangido pela subseção judiciária de Altamira, um município no qual somente há justiça estadual, e você tem dificuldades para fazer essa citação, né? Você tem dificuldades para dar cumprimento à precatória, e às vezes o processo passa muito tempo e você não consegue fazer a citação dessas pessoas. Hoje isso está mudando, né? Hoje isso está mudando porque hoje a gente tem a condição de fazer uma citação, por exemplo, por WhatsApp. Então, às vezes é mais fácil você fazer uma citação, uma intimação por WhatsApp. Há ideias aí de se criar, por exemplo, um domicílio eletrônico. Seria excelente que criássemos um domicílio eletrônico, por exemplo, para todos os brasileiros, se fosse possível. Seria interessante. Talvez uma ideia que vingue a médio prazo, a longo prazo. Então, hoje, tem soluções assim que são substitutivas à carta precatória, expedição de carta precatória. Mas, às vezes, não tem jeito, às vezes você tem que expedir. E aí você esbarra nessas dificuldades operacionais, né? A pessoa, às vezes, mora num local de dificílimo acesso. O oficial de justiça tem dificuldade de chegar até o local, tem dificuldades inclusive de identificar qual o local que aquela pessoa mora, e aí você fica às vezes anos o processo tramitando sem que você consiga fazer uma citação. Então é uma dificuldade operacional com a qual a gente tem que lidar. É uma segunda diferença assim da experiência que eu tenho hoje quando comparado com a experiência que eu tive lá em Uberlândia. E a terceira diferença que eu enfatizaria é a questão da gestão, né? Porque como juiz você acumula algumas funções, né? O juiz substituto ele tem que julgar seus processos, ele vai exercer sua jurisdição, mas ele vai
ele tem que gerenciar o seu gabinete. Ele tem uma equipe ali de 2 pessoas que ele tem que gerenciar. Então o juiz substituto gerencia o seu gabinete, além de ter que julgar seus processos. O juiz titular, ele tem uma responsabilidade um pouco maior nesse sentido, porque ele vai ter que julgar seus processos, vai gerenciar o seu gabinete, mas ele tem que gerenciar a secretaria também. Então ele vai ter uma responsabilidade um pouco maior. Há também um diretor de subseção. O diretor de subseção é quando a gente está em um juiz que ele é o, digamos assim, o responsável pela administração daquele local em que ele se encontra. Então, quando a subseção só tem um magistrado, esse magistrado vai ser o diretor da subseção, não adianta. E aí você tem algumas outras atribuições, além daquelas de juiz titular, que demandam às vezes algum tempo, algum esforço, enfim. Então você vai ser responsável às vezes por contratar estagiário, por fazer convênio com universidades, para resolver problemas administrativos dessa ordem. Então isso acontece numa subseção judiciária, você acumula essa função. Claro que você tem uma boa equipe, né? Você nomeia um bom diretor de secretaria, você tem uma equipe no administrativo que te ajude, mas é mais uma função que você vai desempenhar. E aí depois, mais adiante, sempre tem alguém que ocupa também esse cargo, que é o cargo de diretor da seção judiciária, que é do Estado como um todo, e aí outras responsabilidades administrativas advêm daí. Mas na subseção você vai ser diretor de subseção, então você tem aquelas responsabilidades administrativas, além da responsabilidade de gerenciar a sua vara, você tem aí as responsabilidades administrativas que concernem ao local, ali, a instalação física, a contratação de estagiários, entre outras coisas, certo? Então eis aí o último vídeo, da rotina da magistratura. Espero que tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, segue o meu canal, a gente vai estar sempre interagindo aqui nesse canal, e deixe suas perguntas. A ideia agora é a seguinte, a ideia é que vocês façam perguntas nesse vídeo, agora, tentem concentrar perguntas nesses vídeos, no vídeo 3, que eu vou anotar as perguntas que vocês fizerem e vou gravar um vídeo respondendo a pergunta de vocês, essa é a ideia. Então agora compartilhem o vídeo, né? Comentem o vídeo, façam as perguntas de vocês que eu vou gravar em breve um vídeo respondendo as dúvidas que vocês tiverem sobre isso, beleza? Então é isso. Um grande abraço, foi mais uma vez um prazer falar com vocês e até logo. Tchau, tchau.